Olá, meus pequenos, tudo em paz por aí? Nós precisamos ainda falar de literatura, né? Faz tempo que a gente está conversando sobre redação e estamos deixando de lado a arte e a literatura. Por uma boa causa, vocês sabem disso. O tema que a gente debate na redação é importantíssimo. Nós precisamos esgotar o tema vacinação, movimento anti-vacinas, negacionismo, porque é bem provável que caia nos vestibulares durante algum tempo, né? Porque esses momentos que nós estamos vivendo são revolucionários. Pena que por uma questão muito negativa, a quantidade do número de mortos é assustadora, mas o lado positivo é de que existe a ciência, o academicismo e, consequentemente, as vacinas, que serão muito analisadas, modificadas durante esse período que vem pela frente, né, pequenos? Se vocês farão vestibular daqui 2 anos e sabem muito bem que vão treinar durante esses anos que nós estamos agora, primeiro ano, segundo ano, no terceiro para valer. Então a gente tem que estar muito bem preparado para os temas da atualidade. Vamos voltar a conversar sobre as vacinas, sobre a vacinação nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai dar um tempo e vamos retomar o que a gente estava falando sobre arte e literatura, né? A gente tinha dito para vocês assim, a gente começa a analisar o que é arte, o que é literatura, no que a gente chama de mundo ocidental. E o seu tio chamou de mundo ocidental Europa, América, especificamente Portugal e Brasil, que é o que cai no nosso vestibular, no nosso Enem. Eu tinha dito para vocês do período clássico. O período clássico seria Grécia e Roma. E nós falamos das características desse período clássico, né? Greco-romano. Vamos pular um pouquinho, vamos passar adiante. Um belo dia, Império Grego, Império Romano, poderosíssimo, até que, vamos imaginar, século I, né? Não é bem ali, como dizem os historiadores, mas imaginemos para fins de literatura e arte, que no século I tenha nascido o homem mais importante de todos os tempos, Jesus Cristo. Seu tio está falando de uma maneira bastante desagradável para alguns de vocês, porque, como eu disse, eu preciso conversar com vocês de forma acadêmica. E o academicismo não inclui aí esses pensamentos todos de fé, religiosidade e questões metafísicas. Então eu tenho que ver Jesus como um homem, tá? Historicamente apareceu esse homem e ele, diferente do que falavam os gregos, do que falavam os romanos, ele trouxe uma palavra nova. Seu tio está falando academicamente, por isso eu não falo de evangelho, né? Que seria a palavra nova, etc. Jesus vai trazer uma palavra que é muito novidadeira para a época, que é a palavra não. Ou, como assim não? Bom, vamos partir do princípio do que seria judaísmo, do que seria cristianismo, né? Nós temos, imaginemos aí, os mandamentos de Moisés, né? E ele diz, não matarás, não cobiçarás, não roubarás, não. Compreendem quando seu tio diz para vocês que Jesus Cristo vem, de modo geral, trazer a palavra não? E toda aquela liberdade que existia do pensamento clássico, das atitudes clássicas, das atitudes dos gregos, das atitudes dos romanos, foram cortadas pela raiz, pelo pensamento cristão, né? Então, o seu tio tinha dito para vocês que eles eram muito hedonistas, valorizavam o prazer, valorizavam a beleza. Jesus vem e diz, não, aqui nesse mundo a gente não pode levar muito proveito, não, a coisa vem depois. Enquanto a gente estiver aqui, há muita proibição, há muito cuidado que deve se tomar. Evidentemente que depois vai ganhando um tom de igreja, né, de potência cristã. A igreja cristã, a princípio a gente vai chamar apenas de católica, trazendo todas as regras para a convivência do homem que já estava no final do Império Romano. A decadência do Império Romano vai trazer à tona os cristãos, a Igreja Católica, que vão ganhando poder cada vez mais. E o Império Romano cada vez mais sendo destruído pelos bárbaros, os godos, os visigodos e
tantos outros chamados bárbaros, que eram aquelas pessoas que não viviam na fronteira do Império Romano. Nós vamos imaginar, né, aquele monte de alemão, aquele monte de russo, aquele monte de árabe que invade o Império Romano e acaba dominando o Império Romano ali pelo século IV, anos 300 e borogodó. O Império Romano já estava praticamente detonado. E esses cavalheiros que acabaram tomando conta da Europa, eles vão dar quase que uma cartada final, que é um momento em que os cristãos vão ganhando adeptos cada vez mais, ainda dentro de um Império Romano muito decadente. Até que aparece um imperador chamado Constantino, e o Constantino, tentando ainda resguardar as fronteiras do Império Romano, precisa de exército, precisa de homens que ajudem-no a preservar o Império Romano e o seu poderio como imperador. E ele procura nos seus soldados e ele não vê muita força contra os bárbaros. Ele acaba falando, tem aquela seita que a gente perseguiu durante muito tempo, botou aquela moçada para lutar nas arenas, entre si, gladiadores contra os animais, perseguimos tanto, e hoje eles são tantos, né? Esses cristãos foram ouvindo o pensamento que veio lá de Israel e de repente havia muitos adeptos e o Constantino acaba pedindo ajuda aos cristãos. E os cristãos dizem, nós não vamos ajudar o Império Romano que tanto nos massacrou. Mas o Constantino, de forma esperta, diz assim, se vocês me ajudarem, eu transformo a igreja cristã natural, é aceita no Império Romano. Os cristãos começaram a ver vantagem, sabe? E disseram, então vamos nessa. Constantino acabou fazendo algo que a gente historicamente pode achar um pouco estranho mesmo, né? Cientificamente achar um pouco estranho. No meio da batalha, ele viu uma cruz no céu e havia na cruz um homem que lhe disse, diga aos cristãos que nós venceremos essa batalha, todo aquele que estiver me vendo neste momento. E o Constantino diz aos cristãos, vejam, ali está um homem numa cruz, dizendo que quem estiver vendo, acredita nele e será salvo. E os cristãos disseram, olha, a luz olha Cristo. Academicamente foi um ato esperto, né? Agora, evidentemente que existe a questão da fé. Há quem considere que Constantino tenha visto Jesus e que aqueles cristãos que estavam indo para a batalha junto com Constantino também o viram. Mas isso não diz respeito à nossa escola nem ao tio Fábio, tá bom? Quando a gente fala de ciência, a gente está imaginando um cavalheiro que tecnicamente tinha diante de si alguns fanáticos, e esses fanáticos acabaram aceitando que era Jesus Cristo e lutaram junto com Constantino. Claro que a igreja depois ganha muito poder, né? Porque ela fica junto do imperador. E começam a fazer troca. E disseram, Constantino, nós queremos que você se torne cristão, para que a gente continue te apoiando, e queríamos que o catolicismo fosse a religião oficial do Império Romano. E Constantino aceitou e a Igreja Católica ganha um poder gigantesco. Claro que o Império Romano não durou muito mais tempo, acabou virando Império Romano do Oriente, isso aí vocês estão vendo com o professor George, certamente. E a Europa é dominada pelos bárbaros e que são cativados pelo catolicismo, se tornam católicos e entram num período de negação a tudo que havia de grego e de romano. E passa então a se chamar um período, durou pouco tempo, qualquer coisa aqui, 1000 anos. A Idade Média, para alguns conhecida como Idade das Trevas. É quando a Igreja Católica quer manter o seu poder, dizendo para as pessoas que a única verdade está em Deus, na palavra de Deus. E todos acabaram acatando isso como sendo uma verdade medieval. Vocês estão entendendo por que eu estou falando nisso e onde eu quero chegar? A ciência foi deixada de lado. A filosofia, os estudos todos
toda uma evolução que havia nas questões acadêmicas, quase que estacionaram. Não pararam, evidentemente. Mas esse período chamado Idade Média é um período que durou muito tempo, com as pessoas levando a sério o que a gente vai chamar de, tecnicamente, tem que saber, teocentrismo. Já ouviram falar, né, pequenos? Teocentrismo, Deus no centro de tudo. Então, a palavra de Deus era que bastava. Então, será que a gente poderia, por exemplo, pintar uns quadros com umas moças nuas? Não. Umas estátuas nuas, uns rapazes com o peru de fora? Não. Vamos fazer umas peças de teatro muito engraçadas. Nem pensar, Deus não permite. Vocês estão entendendo o não? A grande negação que vem com o medievalismo? Não. Então, nós vamos dar adeus à filosofia, vamos dar adeus ao hedonismo, vamos dar adeus à mimesis. Então, nós vamos ver beleza em tudo aquilo que diz respeito ao céu, tudo aquilo que diz respeito à metafísica, tudo aquilo que diz respeito ao que é impalpável e nada científico. Estão vendo? A gente considera, às vezes, uma agressão quando alguém vira para a gente e diz assim, seu medieval, né? Como se dissesse, você é um homem que não crê na ciência. Os medievais acreditavam basicamente em Deus e na palavra de Deus. Isso é o que o seu tio está chamando de teocentrismo, ok? As cidades do Império Romano se desfizeram, claro, foram atacadas, queimadas, etc. E as pessoas acabaram indo para as fazendas, bota aspas aí, eu tenho direito, o professor Jorge explica melhor. Mas essas fazendas eram formadas, evidentemente, por um castelo, e nesse castelo havia aqueles que ajudavam o senhor, dono do castelo, a administrar, e havia aqueles que trabalhavam praticamente em troca de comida, pagando impostos e tudo mais, mas tinham a proteção do senhor, também chamado de senhor feudal. Yes? Então nós vamos ter aí o feudo, né? Que seria esse castelo no centro, uns administradores juntos, chamado vassalos, e a plebe, o povão que vivia junto. Então seria o sistema feudal. Feudalismo é um nome técnico do que vocês têm que aprender. Então a gente já entendeu que tem o teocentrismo e nós já entendemos que tem o feudalismo. Aconteceram coisas muito complicadas? Aconteceram, né? Porque a Igreja Católica começou a seduzir as pessoas e dizer a elas, nós precisamos tomar conta do que é o símbolo máximo da nossa igreja, da Igreja Católica. A Terra Santa. Vamos dominar Jerusalém, Belém, vamos dominar Israel. E aí aconteceram aquelas guerras que duraram centenas de anos. As famosas cruzadas. As cruzadas eram os católicos que iam até o Oriente, claro que nós estamos falando do Oriente Médio, para conquistar Jerusalém e ficar com os símbolos máximos da Igreja Católica. Tinha coisa por trás aí? Tinha, né? A questão do poder estava toda por trás. E para se manter durante 1000 anos como poder máximo, estamos falando do Ocidente, né? Pequenininhos, da Europa. Para se manter como poder máximo na Europa, o pensamento católico, eles tinham que ter muitas artimanhas técnicas, né? Porque seu tio não está falando de religião, nem de crença, nem de fé. Estou falando historicamente como que a igreja se tornou o maior poderio durante 1000 anos. Claro que levando muita gente pela sua ignorância, que nós trabalhamos bem na aula de redação, né? O que seria ignorância. Mas as pessoas naquele tempo eram ignorantes porque elas tinham acesso aos livros, tinham acesso ao conhecimento, mas não queriam acreditar neles. Nem era, viu, pequenos? Porque os livros ficaram retidos nas igrejas. Apenas o clero tinha acesso às leituras que foram escritas pelos grandes filósofos, pelos grandes pensadores, pelos grandes poetas de Grécia e de Roma. Nós estamos falando de Platão, estamos falando de Aristóteles, estamos falando de Virgílio, estamos falando de tantos outros maravilhosos escritores, filósofos, poetas greco-romanos. Ficaram ali dentro da igreja. A igreja dominava. As escolas eram boas? Que escolas, gente? Eles queriam as pessoas cada vez mais ignorantes para que eles
com o medo, conseguissem dominar a população europeia. Foi o que aconteceu durante muito tempo. Os livros que existiam ficavam nas abadias, nas grandes e centrais igrejas da Europa. Esses livros eles eram copiados à mão, quando alguém queria uma cópia. Então pegava-se emprestado de uma igreja, uma outra igreja pedia, e tinham os monges copistas que copiavam lindamente, letras lindas, tudo muito desenhado, muito bonito. O papel era caríssimo, né? Nós sabemos disso. E eles passavam anos copiando um livro. Anos depois nós tínhamos 2 cópias. E de repente uma outra igreja copiava também 3 cópias que ficavam nas bibliotecas, e todo o aprendizado que havia era de conhecimento da igreja. Poucos nobres sabiam ler e escrever. O povo sabia nada. Ele escutava e acreditava o que era dito pelo senhor feudal, pelos nobres, pelos padres, o que era a verdade absoluta do mundo. Yes? Inclusive a escola a gente chamaria de escolástica. A escolástica meio que trazia as verdades absolutas, né? Que era a verdade de Deus. Então, se você fosse estudar, eles te davam a verdade absoluta, não tinha questionamento. Como que você questiona aquilo que veio de Deus? Não se questionava. Então, a escolástica ensinavam algumas pessoas, mas não permitia questionamentos, tá? Você não podia pensar diferente do que era ensinado praticamente apenas pelos padres. Não parou tudo a ciência, vocês sabem disso, né? O período medieval tem, claro, que avanços curtos, leves, pequenos. A arte medieval também é mais tranquila, mais curta, mais leve, menor. Então, vocês verifiquem que a questão acadêmica, racional, científica, fica meio de lado. Lembrando de novo o nome técnico, teocentrismo, lembrando as questões econômicas e sociais, feudalismo, e acontecimentos importantíssimos da época, as cruzadas. O Sr. Gil está falando tudo isso para chegar onde eu quero, tá, pequenininhos? Nesse período chamado Idade Média, que vai do século IV até o século XV, pegaram, pequenos, de 300 até 1400, são mais de 1000 anos, né, nesse período. Nós vamos ter, nesse meio tempo, a formação de um país que nos interessa muito, que, aliás, é o primeiro país formado na Europa, evidentemente que é Portugal. E qual é o elemento fundamental para se formar um país? É um questionamento que seu tio deixa para vocês, mas eu tenho cá a minha resposta. A língua que se fala em determinada região acaba delimitando fronteiras, né? E Portugal acabou sendo uma língua que foi sendo montada com o latim, com o lusitano, com a língua dos visigodos, com a língua dos galegos, que ficava ali no norte da Espanha. Então, de repente, foi se criando uma nova maneira de se falar, uma linguagem nova, que a princípio a gente chamaria de vulgar, né? O português falado pelo povo, que a princípio nós vamos dar o nome de galego-português, que é uma mistura daquele pessoal que morava no norte da Espanha e com o pessoal que morava numa região que anteriormente se chamava Lusitânia. Tudo bem? Então nós vamos ter o galego-português como uma língua nova que vai desenvolver e vai chegar ao que nós estamos nos comunicando hoje, a língua portuguesa. Certo, pequenininhos? É aí que seu tio quer chegar. Na Idade Média, feudal, as cruzadas, teocêntrica, forma-se o primeiro país europeu, Portugal, e a língua portuguesa. Estão entendendo onde eu quero chegar? É claro que essa língua foi usada, de modo geral, para transmitir o conhecimento e passar informações, textos informativos, mas também havia aqueles que usavam a língua para produzir arte. E o que é mesmo quando a gente usa a palavra como forma de arte? Literatura. Então vão aparecer aqueles que usam a língua
para produzir arte e provocar, evidentemente, né? Literatura é a arte da palavra com a função de provocar. Ela pode ser tanto oral, falada, quanto escrita. E por princípio, como que eles começavam a fazer literatura? Eles queriam fazer uma literatura que tivesse muita musicalidade, muita poesia. Porque como as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, então se tivesse algo que fosse repetido, que se fizesse de uma maneira sempre igual, as pessoas iam guardar na cabeça e iam transmitir oralmente umas para as outras. E o que acontece? Eles criam o que a gente chama de as cantigas. A música ajudava muito a decorar os poemas. Então, a princípio, o que a gente chamaria de poesia, naquele tempo era muito musical e eles chamavam de cantigas. As cantigas dos trovadores. Os trovadores eram os poetas que produziam e que declamavam as cantigas. Então, nós vamos ter um período chamado trovadorismo na nossa literatura, o que seria a primeira forma de literatura em língua portuguesa, as cantigas trovadorescas, que eram sempre iguais, mas que tinham 4 tipos. 2 dos tipos eram bem sérios e 2 tipos eram bem avacalhados e brincalhões, tá? Como que eram esses tipos sérios? Nós vamos ter 2 tipos de cantigas sérias, uma chamada cantiga de amor e uma chamada cantiga de amigo. E 2 tipos que vão ser as cantigas mais avacalhadinhas, uma chamada cantiga de escárnio e uma chamada cantiga de maldizer. Qual é o problema de vocês a partir de agora? Diferenciar no vestibular, na minha prova e para mim, quais os tipos de cantigas. Evidentemente que eu vou apresentar a vocês, vocês vão ler e vão dizer assim, aqui tem as cantigas da cantiga, características da cantiga de amor. Aqui tem as características das cantigas de amigo. Aqui as características das cantigas de escárnio. E aqui as características das cantigas de maldizer. Óbvio que eu vou ensinar a vocês quais são as características específicas de cada uma dessas cantigas e na hora que vocês lerem, vocês vão entender. Não vão entender nada. Não vão entender nada. Porque eu acabei de dizer para vocês, a língua era o galego-português. Então era quase que um proto-português, né? O princípio da língua portuguesa. Muito diferente da maneira como nós usamos o português hoje, tanto no Brasil e quanto em Portugal. Então é difícil para a gente? É bem mais difícil, gente. Vocês vão ver um pouco de complicação ali. Só que seu tio está aqui justamente para ajudar vocês. Então na próxima aula eu quero ajudá-los a compreender a diferença que existe nas cantigas que são chamadas de líricas, que são as sérias, e as cantigas satíricas, que são aquelas que brincam, que tiram sarro, que fazem crítica. Então nós vamos ver as sérias líricas e nós vamos ver as satíricas, que são aquelas um pouco mais avacalhadas, e de se aprender a diferenciar cada uma delas. Tudo bem? Na próxima aula a gente aprende o trovadorismo e as características de cada uma das cantigas. Por enquanto, um beijo grande para vocês. Até a próxima aula.